Boas palavras para um bom dia. Essa semana nós celebramos o Dia de Finados, ou seja, nós lembramos dos nossos mortos, dos que estão vivos em outra dimensão, nós homenageamos os nossos ancestrais, nós pensamos nos espíritos, nós pedimos por aqueles que foram e de quem temos saudades. E essa semana foi publicada no Facebook por uma pessoa muito querida, com quem eu desenvolvi vários trabalhos sobre tanatologia, cursos, livros, o Franklin Santana Santos, médico, geriatra, paliativista, tanatólogo, e que agora está morando na sua terra natal, na Bahia, e morou durante muitos anos aqui em São Paulo. Ele publicou esse texto que eu quero compartilhar com vocês, que eu achei muito bonito e muito interessante para as nossas reflexões, né? Porque é muito importante nós tirarmos as lições que a morte nos oferece. Porque a morte é um chamado a pensar na vida. Quando nós pensamos da morte, nós estamos pensando e vivendo melhor a vida, né? Porque conseguimos viver com maior autenticidade, com maior intensidade, com maior plenitude. O desnudamento provocado por Thanatos. Vocês sabem que Thanatos era o deus grego responsável, né, pela morte. Não precisa ser da área da saúde ou paliativista para constatar o quanto a proximidade da morte no geral pode provocar uma mudança nos valores, nos discursos e nas atitudes de quem participa do processo de fim de vida, pacientes, cuidadores, familiares, amigos e profissionais. Todos são afetados pela presença da morte. Digo de quem participa, pois as mudanças não são exclusivas ao moribundo. Os laços afetivos são igualmente tocados pelas mãos delicadas de Thanatos, Thanatos que eu personalizo como sempre foi descrito pelos gregos. É um belo mancebo de asas brancas e que carrega uma espada na cintura, mas de uma amorosidade e delicadeza sem iguais. Aquele anjo de face serena, solícito, autêntico, Senhor da paz e do amor, que trabalha com as verdades e a verdade, e com as questões filosóficas e religiosas últimas. Está sempre atento aos seus pupilos, que somos todos nós, os mortais. O convite mais profundo que ele nos faz nesses momentos extremos é o do desnudamento. É preciso retirar toda a roupagem, toda a superficialidade, todas as máscaras, todo o verniz do mundo. Thanatos gosta de essências, de densidades, de profundidades, das virtudes, do genuíno, do autêntico. Se temos a sabedoria de começar a trabalhar com ele quando ainda estamos saudáveis, teremos tempo para adaptações, para mudanças graduais. Se só o percebemos ao nosso lado no fim da vida, as mudanças podem vir a toque de caixa, como diz o ditado popular, gerando estados de apreensão, medo e ansiedade. Esse desnudamento proporcionado por Thanatos tem sempre um pouco de sentimento de vergonha, comum a toda nudez, mas também o sentimento de liberdade e mesmo de alegria. Mostrar-se qual se é, convenhamos, é para aqueles que assim se esforçam, trabalharam e puderam vivenciar ao longo da vida, e esses são raros. Oculto atrás de nossa roupagem, da máscara, estão as meias verdades vividas, a vida vazia, as conveniências, as rigidezes, a não autenticidade, a não inteireza da vivência do afeto, o tempo gasto com coisas que não nos dizem respeito, a não prioridade do que de fato é importante e nos faz genuinamente felizes. Mas a presença de Thanatos não é condição sine qua non de que haverá olhares diferentes, de que haverá mudanças. A obtusidade pode ser obstinada até o momento derradeiro. A máscara e a roupagem podem ter aderido de tal forma que se apropriam da própria pessoa, e aí só uma operação delicada para o desbridamento. E olhando agora retrospectivamente aqueles que estive ao lado, temo dizer que isto não é tão incomum. A última lição, a lição tanática, é muito frequentemente desperdiçada pelos participantes do processo da despedida. Mas ainda assim a esperança, afinal a esperança é a última a morrer. A esperança rasga o véu da matéria que impedia a visão da verdade. E esse sol póstumo, a imortalidade do ser,
apresentado por Thanatos ao que já foi, há de clarear e desnudar definitivamente tudo e todos. Belíssimo texto e profundo para nós meditarmos nessa semana de Thanatos. E eu, inspirada nesse texto, fiz também uma poesia, né, no dia de hoje, que eu quero compartilhar com vocês. Thanatos é masculino, mas a morte é um substantivo feminino em português, né? E eu me lembro de Francisco de Assis, que chamava a morte de irmã. No Cântico dos Cânticos, né, ele termina falando a irmã morte, né? A irmã morte corporal. Então, aqui nesse poema eu a chamo de irmã. Irmã morte, vem e arranca as ilusões e a vaidade, sem delongas nos destranca as portas da eternidade. Nossas máscaras caídas, nossa alma desnudada, as esperanças vividas dispersam-se pela estrada. Desapego ao que se passa, pede-nos ela serena, e a saudade nos abraça, olhando a vida terrena. Saudades ficam esparsas, e vamos livres e a sós. Ó morte, tu nos esgarças e desatas nossos nós. Irmã morte peregrina, quando pensamos em ti, perfumamos nossa sina vivendo agora e aqui. Plenos de nossos afetos, cheios de nosso sentido, fecundamos o deserto do que nos foi infligido. Morte, morte, porta aberta para outras dimensões. A ti nossa alma desperta, a ti nossas louvações. Essas foram as nossas reflexões, pensando que nós temos que pensar, sempre falar, conversar sobre a morte, porque ela faz parte da vida, né? E isso não é morbidez, isso não é algo sombrio no sentido de estarmos projetando o tempo inteiro a nossa própria morte ou daqueles que amamos. Mas sim, temos que pensar na nossa morte, sim, temos que pensar na morte daqueles que amamos, porque um dia vamos ter que enfrentar isso. E a morte pode ter a sua beleza, pode ter a sua poesia. E quando nós temos a perspectiva da eternidade, ela abre novas dimensões. Essas foram as nossas boas palavras para um bom dia.